como chegam os 4 semifinalistas para seus confrontos na Champions League. Os jogos haviam sido definidos há cerca de 2 semanas, quando encerraram-se as quartas. E eles são PSG e Dortmund, e Real Madrid e Bayern de Munique, com as decisões sendo em Paris e Madrid, respectivamente. Após uma vitória do PSG sobre a equipe catalã, o Barcelona, que é verdade, temos que ponderar aqui, foi bastante condicionada pela expulsão, sendo que houve mais de 1 hora de futebol com o Barcelona tendo um jogador a menos, o PSG, diferentemente de todas essas últimas temporadas, chega com um bom time para a semifinal. E por bom time, eu não quero dizer aquela constelação antiga de muitas estrelas, mas sem os carregadores de piano, vamos dizer assim. Mas dessa vez o time é equilibrado, é forte, faz uma pressão alta, tem muita capacidade de se virar em algumas situações de jogo, tem um muito bom técnico e ainda tem uma única estrela a nível mundial, que é o Mbappé, que ninguém duvida da capacidade dele. Nas oitavas de final, no jogo predecessor a esse que estávamos falando, PSG e Barcelona, foi um PSG e Real Sociedad. E sabendo que o adversário era muito inferior, o PSG conseguiu se impor e fazer seu jogo sem sofrer qualquer tipo de dificuldade e se classificou. Mesmo com a Real Sociedad sendo muito bem treinada, os jogadores são de níveis totalmente díspares. Então, era bem óbvio que o PSG ia passar, sendo bem sincero. Dando mais um passo atrás, agora para a fase de grupos da competição, o PSG foi o segundo colocado no grupo da morte, que consistia no próprio Borussia Dortmund, seu adversário, que a gente logo mais vai falar, o Milan e o Newcastle, que são 3 ótimos times. PSG chega embalado e como amplo favorito para seu confronto, e disso é bem difícil que alguém discorde. Portanto, o PSG vai à Alemanha para impor o seu próprio jogo e não ficar refém do time da Muralha Amarela. Falando nele, o Dortmund fez uma campanha surpreendente, se classificando como líder do grupo da morte que eu acabei de citar, mesmo sendo tido como a nítida quarta força do grupo pela grande maioria dos analistas. Mas esse rótulo até que fazia sentido no momento. Era o novo bilionário da Premier League, o time que provavelmente tem a maior capacidade de injeção de dinheiro do planeta, que é o Newcastle, um Milan sempre forte e competitivo, que nesses últimos anos, embora tenha vindo de uma reestruturação, tem feito grandes jogos e chegou longe na Champions League passada. Além disso, ainda se reforçou. Então, era bem esperado, no início da temporada, que fosse dar muito mais trabalho. E ainda tinha esse PSG que eu acabei de citar, com Mbappé e Luiz Henrique. Quer mais? O engraçado é que o grupo era tão, mas tão forte, que os 2 qualificados estão na semifinal. Olha só, o Dortmund, por ter sido o campeão do grupo da morte, enfrenta por mérito o segundo colocado de outro pote. E nesse caso, foi o PSV, que é a sensação desse campeonato holandês. Um dos melhores das últimas décadas, eu diria. O Dortmund consegue a vitória no placar agregado, mesmo após as pressões tomadas e as oportunidades criadas pelo PSV. Mas essas dificuldades são normais ao se enfrentar um time que vem tão bem na temporada e é tão organizado assim. Dificuldades naturais de mata-mata de Champions. O confronto das quartas com o Atleti foi muito dinâmico. Essa é a palavra. Iniciando seus primeiros 90 minutos com o domínio colchoneiro das ações e finalizações, embora não da posse de bola. Nisso fez logo seu 2-0 Pro. E só não foi mais pela boa atuação do goleiro Kobel, que vem tendo uma grande sequência de atuações, em ótimo nível. No segundo tempo, o Borussia teve chances, conseguiu descontar o placar para 2-1 e criou chances e finalizações para talvez empatar ou até mesmo virar esse confronto, ainda no jogo de ida. Indo para o segundo jogo, em Dortmund, esse sim é uma loucura total. No primeiro tempo, o Borussia consegue logo seus 2 gols, que precisava para a classificação, com o Simeone tentando administrar uma vantagem muito pequena e com alguns desfalques relevantes,
como Samulino, que ficou fora por suspensão. O Atlético volta bem para o segundo tempo e logo consegue um empate no placar agregado com um gol contra de Hummels. Agora, tá 3-3. Pouco depois, sai mais um gol, dessa vez de Ángel Correia, para fazer o 4-3 no agregado e, até então, classificar o Atlético. Isso aos 20 do segundo tempo. Até que, após se lançar o ataque de forma frenética, o Borussia consegue o empate com Füllkrug e a virada com Sabitzer. O empate e a virada, no caso, nos placares agregados, finalizando 5-4 para o Dortmund. Foram buscar a classificação e conseguiram. Enfrentam o PSG nessa semifinal. Passando agora para o jogo do outro lado da chave, Bayern de Munique e Real Madrid. Começando pelo clube bávaro, que se classificou em meio a um turbilhão de problemas contra o Arsenal, que jogava muito mais futebol que o Bayern de Munique, mas também era muito mais inexperiente. E essa experiência toda, saber jogar um jogo eliminatório decisivo dessa importância, pesou muito. Além do Arsenal, na sua campanha, também eliminou a Lazio, da Itália, ainda bem no início da crise, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. Mas depois conseguiu essa remontada e foi às quartas. Se classificou em primeiro lugar num grupo que até então era competitivo, essa é a palavra, com o Copenhague, da Dinamarca, o Galatasaray, da Turquia, que, pro terror de seus companheiros e suas esposas, contratou o Mauro Icardi, curiosidade aí, e o Manchester United, que até então se esperava alguma coisa, mas que após esse confronto com o Coventry City na Copa da Inglaterra, dá pra se saber que não dá pra esperar mais nada dos Red Devils, mas até então era de se esperar alguma coisa, e tinha bom time pra isso. A fase de grupos foi bem disputada, mas mesmo assim o Bayern de Munique não teve tantos problemas e conseguiu a classificação. Embora o Bayern tenha começado a temporada muito bem e suas contratações, principalmente a do artilheiro Harry Kane, tivessem feito com que fosse colocado como um dos principais candidatos, se não o principal candidato ao título, recentemente vinha tropeçando na Bundesliga e após a derrota acachapante para o Leverkusen, que foi na verdade um apavoro, sendo bem sincero, esse time desandou totalmente, perdendo jogos para times de final de tabela de Bundesliga, sendo muito inconsistente e deixando abrir uma vantagem inacreditável no campeonato alemão, que era tão dominado pelo mesmo. Clima, desempenho técnico, fase e vestiário, todos esses são questionáveis. Mas se tem alguma coisa inquestionável é a temporada magistral que Harry Kane vem fazendo. E é a grande esperança para esse Bayern de Munique conseguir alçar algo mais a patamares europeus. Se o time conseguir encaixar toda a sua tradição na competição, sua força em casa, a temporada de Harry Kane e alguns desempenhos minimamente satisfatórios de seu ótimo time, é bem capaz que consiga a classificação. Mas pega um adversário dificílimo, o Real Madrid. Falando deles, aqui vem os merengues, que após esse último confronto nas quartas contra o Manchester City, tem alguma dúvida que eles são os grandes favoritos à conquista? Eu não tenho. Eles têm muito mérito, mas muito mesmo, saber suportar pressões e se manter vivo em momentos que nenhum outro time ficaria. Sobreviver aos momentos de dificuldade é sua principal característica. Pelo menos desse elenco. Qualquer outro sucumbiria, mas não o Real Madrid. Não esse Real Madrid. Eliminou o Manchester City da única maneira que parecia ser possível, viável. Mas conseguiu. Fez um ótimo jogo defensivamente e se manteve muito fiel à sua proposta de jogo. Qual era? Classificar, independentemente de como. Fazendo um ótimo jogo em termos defensivos. O Real Madrid não podia cometer 2 erros sequer. Cometeu um só. Isso levou à disputa de pênaltis, que foi vencida com o gol decisivo convertido por Rüdiger, o zagueiro que foi providencial durante todo o confronto. Em um jogo anterior a esse, nas oitavas, o adversário foi o Leipzig, e por incrível que pareça, a tônica foi parecida. Real Madrid precisou se manter vivo em momentos de extrema dificuldade. Precisou ser
Real Madrid. Lunin foi crucial para ambas as eliminatórias dos dois confrontos. 4 jogos muito bons. Voltando ainda mais agora para a fase de grupos, 100% de aproveitamento, num grupo que era relevante. O Napoli antes de cair bruscamente de desempenho, o Braga de uma ótima campanha no campeonato português e que poderia surpreender, e o Union Berlin, que tinha feito história na temporada passada ao se classificar para a Champions League, se eu não me engano, como terceiro colocado do campeonato alemão até então. Todos esses times, cada um em suas devidas proporções, eram adversários interessantes, mas mesmo assim, o Real Madrid não tomou conhecimento e conseguiu a classificação, vencendo absolutamente todos os jogos, para cima de times que, na temporada anterior, haviam feito campanhas muito além das suas próprias expectativas. Era isso que tornava o grupo tão legal. E é importante dizer que tudo isso ainda foi conseguido com o desfalque do Vinícius em diversos jogos dessa fase de grupos. Esse confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid já é histórico e se repete por muitas vezes. Todas as vezes, pegou fogo. E nessa não vai ser diferente. Sempre um bom confronto para se acompanhar. E dessa vez o Real Madrid tem uma vantagem: poder decidir em casa, com a atmosfera do Bernabéu. Enfim, esses são os 2 jogos da Champions, na semifinal. Desses 4 times, conheceremos 2 dos finalistas. E o que vocês acham? Quem vai passar? Quem vai ser o grande campeão? Me diz aí nos comentários. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e espero vocês nos próximos vídeos, que vão ser justamente sobre as outras semifinais europeias, de Conference League e Europa League. É isso, me despeço e até mais.